Alô, pessoal, tranquilito no mas? Calagem e gessagem. Esses assuntos fazem parte desse vídeo em que apresento um aulão. Esta apresentação é resultado de uma live que fiz a convite de estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Frederico Westphalen. Fique aqui, porque vai valer a pena. Bem, então, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar. É mais ou menos uma hora, a gente calcula, são em torno de 30 slides. O roteiro, né? A gente vai falar sobre o conceito de fertilidade do solo, que hoje a gente está trabalhando no Brasil cada vez mais, sobre calagem e gessagem e, por fim, algumas considerações finais. Bem, o que se procura hoje, né, cada vez mais em termos de solo, no nosso solo, principalmente com o crescimento, vocês mais jovens não pegaram tanto, eu peguei bastante desenvolvimento do plantio direto, que foi extremamente interessante ver a mudança do sistema que nós tínhamos mais com lavragem, gradagens para o plantio direto. Mas hoje, cada vez mais, ainda mais com as instabilidades climáticas, a gente quer um solo em que as plantas consigam cada vez mais se enraizar, raízes profundas, que se consiga reciclar nutrientes que estão em profundidade, elas conseguem ter acesso a mais águas e nutrientes com raízes mais longas. Bem, em vista disso, cada vez mais, o conceito de fertilidade, principalmente no plantio direto, foi bastante alterado. Já há uma tese, né, já houve uma tese de uma colega lá, a Margarete Nicolodi, da URGS, que ela mostrou que dentro do plantio direto, embora a análise de solo seja fundamental, tinha outros fatores muito importantes, envolvidos na qualidade do sistema. E com o tempo foi se desenvolvendo, né, a gente sabe que hoje a gente não pode mais olhar a fertilidade do solo só como uma coisa química, e sim uma integração entre o químico, o físico e o biológico. Bem, aí o químico, o que nós temos, principalmente, é a análise de solo como um método de diagnose, que a gente tem que continuar usando, sem dúvida. O físico também é fundamental, já que o plantio direto, nesses 37 anos de viagem pelo Brasil, e pouco no exterior, mas muito no Brasil, de norte a sul, a gente vê que o plantio direto mal conduzido, com pouco acúmulo de palha, principalmente, ele começa a apresentar alguns problemas físicos de solo. E aí existem algumas ferramentas, como o BRES, né, que foi desenvolvido pela Embrapa, para o diagnóstico rápido da estrutura do solo, em que você consegue identificar problemas físicos do solo. E, por final, o biológico, que nós tivemos um avanço muito, muito legal, muito proveitoso, né, que ainda não chegou, infelizmente, ao Rio Grande do Sul, que é a bioanálise de solo. Não quero fazer anúncio do canal, não é isso, mas o canal Adubos e Adubações tem 2 palestras, né, com a pessoa que liderou essa bioanálise de solo, que é a Ieda Mendes, uma pesquisadora da Embrapa Cerrados, em que hoje já se consegue analisar, através de enzimas, a atividade biológica do solo, né? Isso já é comercial em várias partes do país, e a gente espera que chegue logo aqui. Então, você, de posse desses diagnósticos todos, você consegue melhorar. A importância da bioanálise de solo, para vocês terem uma ideia, ela é fundamental porque você tem experimentos que mostram que com a mesma fertilidade do solo, né, a bioanálise sendo diferente, você vai ter resultado diferente, porque o sistema que a gente está adotando cada vez mais é um sistema que valoriza muito a microbiologia do solo. Então, todos esses fatores, com a mesma análise do solo, você tem resultados diferentes, com diferentes bioanálises. E isso está nos levando muito a cada vez mais enxergar uma agricultura que vai integrar esses 3 fatores. Agora, o que nós vamos falar hoje é sobre o aspecto químico do solo. Quer dizer, é uma perna
de 3, né? Que é sobre que a gente tem esse diagnóstico também, depois de anos e anos e anos de pesquisa, se feita bem uma análise de solo, uma boa amostragem e tudo mais, ele é um dado importantíssimo. Então, a gente vai falar sobre isso. E dentro desse aspecto químico, em que a gente também tem um mundo que é fósforo, nutrientes essenciais, dependendo do cultivo, é importante valorizar alguns nutrientes benéficos, que não são essenciais à planta, mas são benéficos, em que a gente precisa cada vez mais enxergar isso como um todo. Mas dentro dessa questão química, nós vamos ver o calcário e depois o gesso. Então, vamos entrar primeiro na questão do calcário, da calagem em sistemas agrícolas, né, que é a abordagem dessa apresentação. Bem, só fazendo uma... Eu sei, eu perguntei bastante para o professor Basso, quadro público, né, então a gente sabe que tem alunos de vários níveis, de várias faixas dentro do curso. A gente vai fazer uma pequena retomada de conceitos. Então, só relembrando, né, o pH, quando ele é 7, o pH que a gente chama de potencial de hidrogênio, ou hidrogênio iônico, nós, em pH 7, nós temos ele no solo na neutralidade. Abaixo de 7 ele é ácido e acima de 7 ele é alcalino. Então, eu quero chamar a atenção uma coisa que, inclusive, várias vezes meus alunos, eu sei que eles vão errar, mas aí eu coloco na prova para eles errarem, para eles aprenderem com o erro, não é? Que é isso aqui, não é? O que acontece? Abaixo de 7, aumenta o quê? Quanto mais ácido o solo, mais hidrogênio eu vou ter, principalmente, né, se eu medir na solução ele. À medida que eu vai aumentando o teor de hidroxilas, OH, e diminuindo de H, a gente vai ver que há reações entre eles, não é? Ele vai ficar alcalino. Mas qual é o problema? Eu sei que eles vão errar essa questão, mas eu coloco para eles não esquecerem, que muitos acham, principalmente iniciando, né, nos estudos, que abaixo do pH 7 a gente termina com a acidez, a gente termina com os hidrogênios. Ou melhor, a gente termina com as hidroxilas. A gente... Não é bem assim. A questão do pH, você vai ter menos hidroxilas. À medida que desce o pH, você tem mais hidrogênio, próton H+. À medida que você sobe, você vai ter menos hidrogênio e mais hidroxila. Então, um solo alcalino é um solo que, quando você medir em laboratório, ele vai ter uma, vamos dizer, aqui no Brasil praticamente não existe, mas pH 8 vai ter mais hidroxila, mas não é ausência de hidrogênios. Ok, pessoal? Isso aí eu acho que é um conceito importante para a gente entender que por que a cada maior concentração de hidrogênio a gente vai ler um pH em laboratório menor, ok? Bom, e da onde é que vem a acidez do solo? Né? Primeiramente, os solos que são muito temperizados, que são nossos casos, eles vão se desestruturando com o tempo, com a chuva, com a agressão microbiológica, agressão climática, ambiental. Nós vamos ter o quê? Solos que vão ser ácidos. Quer dizer, o próprio material de origem do solo, com a questão da intemperização, não é? A intemperização, para os alunos mais jovens, né? É a carga ambiental que a gente coloca num solo, num clima tropical, por exemplo, que no Brasil, mesmo subtropical, muita chuva, muito calor, né? E, além disso, começa a ter microbiologia muito intensa. Então, nós vamos ter que as rochas mães de origem vão se degradando, ou que a gente chama de intemperizando, e isso forma solos bastante ácidos. E dentro desse aspecto, as chuvas são muito importantes. Isso aqui eu não sei se vocês estão vendo, isso aqui é de um livro aqui do professor Vicente da URGS, né, e outros, em que o maior
input de hidrogênios, quer dizer, lembrando, né, input de acidez, que eu estou fazendo o solo ficar mais ácido, é a própria água da chuva. O que acontece, né? Nós temos CO2 no solo, né, que é proveniente das reações microbiológicas com a matéria orgânica, com a água da chuva, forma HCO3 e libera esse 3H+, que isso aqui que é? Nada mais que acidez. Isso é um dos motivos porque os solos em climas tropicais sempre tendem a se reacidificar. Por quê? Porque chove e aqui nós temos, né, um combustível da acidez eternamente sendo colocado no solo. Nós temos CO2, principalmente vindo da atividade microbiológica, então a formação é direta. Então, aqui é um dado, é um gráfico, né? Que vocês veem aqui o pH do solo e a precipitação anual, que um dado apresentado pelo professor Bissani. Aumentou a precipitação anual, o pH cai e o hidrogênio em solução aumenta. Então, as chuvas são um fator importante. Outro fator importante são o quê? Os cultivos que retiram nutrientes do solo. Então, nós temos aqui, só lembrando, uma série preferencial de troca do solo, tá? Que é o seguinte, aqui para lá, do hidrogênio até o sódio aqui, é uma série decrescente de nutrientes e a maior possibilidade e competição pelos sítios de cargas negativas. Nossos solos têm cargas negativas, que a gente chama de CTC, capacidade de troca de cátions. Para o nosso azar, como cultivadores, não, esses dois aqui, que são elementos muito importantes, são importantíssimos na acidez, eles são preferidos, eles têm mais possibilidade de se absorver essas cargas negativas e tirar, se tiver baixa concentração, tanto cálcio como magnésio, que é o que a planta precisa, né? Esses nutrientes aqui, principalmente os aqui no Brasil, que são essenciais. Então, a preferência do solo, a reatividade é muito maior com hidrogênio que acidez e com alumínio. Então, um exemplo aqui, o que a gente quer fazer quando a gente faz a calagem? O conceito de calagem, o que seria? A gente faz a calagem, que a gente coloca o que é carbonato de cálcio, então a gente está botando cálcio e normalmente vem magnésio junto, também tem carbonato de magnésio. A gente quer fazer, aqui estão as partículas do solo com cargas negativas, a gente quer subir esse pH, quer dizer, tirar o máximo que a gente conseguir desse hidrogênio até um determinado pH que a gente quer atingir, não é? E colocar no lugar deles, aqui tem uma capacidade limitada. O que eu quero? Eu quero tirar hidrogênio, alumínio e colocar nutrientes que sirvam para a planta, como cálcio e magnésio, que vão ficar retidos aqui. Esses nutrientes aqui tem a solução do solo, a raiz absorve esse nutriente e esse banco aqui, vamos chamar entre aspas, um armário, uma geladeira de coisa boa que eu tenho aqui, ó, vai devolver para o solo para a planta poder absorver da solução, né? Que essa partícula aqui, quimicamente, está em equilíbrio com essa solução do solo. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos imaginar a CTC como fosse um armário, onde eu preciso, vocês imaginem, um armário que eu preciso ter coisas boas lá dentro. As coisas boas para a planta, alumínio é tóxico, hidrogênio também não é o que ela mais precisa, ela absorve bastante, mas ela precisa muito do que a gente chama de bases, cálcio, magnésio, potássio, por exemplo. Então, a gente precisa, de alguma maneira, nesse armário aqui, ó, que eu tenho as cargas negativas, eu preciso tirar o que não presta para a planta e colocar o que presta. E o que presta é cálcio, magnésio, potássio. Eu preciso, vamos dizer assim, desocupar essas cargas, de uma maneira bem simples que eu estou tentando falar, desocupar essas cargas negativas das partículas
e colocar nutrientes bons para a planta. Então, esse é o objetivo da calagem. Agora, não vamos esquecer que esse solo aqui, ó, com chuvas, não é? Ele tende a voltar a ser mais ácido. Quer dizer, isso é um processo, por isso que a gente tem que colocar calcário continuamente. Bem, então vocês imaginam, além de toda a agressão ambiental, de chuvas e tudo mais, eu tenho uma planta aqui, ó, que eu não coloquei aqui, que tem uma solução solo, que vai retirando esse cálcio, vai retirando esse magnésio e vai tirando do armário as coisas boas. Quem vai rapidamente entrar no lugar dele, de uma maneira bastante simples, pela nossa série preferencial de troca, vai ser os hidrogênios e o alumínio, são os mais competitivos, não é? Por esses espaços aqui. Então, rapidamente, né, a gente vai tirando as coisas boas, se não repor, esse alumínio e esse hidrogênio vão ocupar os espaços e voltar para cá. Por que eles vão ocupar? Porque, além de tudo, eles são mais competitivos por esses sítios de troca que a gente chama, que são essas cargas negativas. Além disso, nós temos reações no solo de adubos amoniacais, que a gente coloca o quê? Ureia não é amoniacal, mas vamos considerar, porque rapidamente a forma da ureia vai para uma forma amoniacal. Então, o que acontece? Eu coloco aqui amônio, né? Esse amônio reage com O2 e, através de reações microbiológicas, ele nitrifica. Isso aqui é uma reação simplificada de nitrificação, em que os micro-organismos, a gente não tem que comparar, tem, mas não interessa. Naturalmente, não é? Eles transformam, esse é um processo biológico, NH4 em NO3. Então, essa transformação vai sobrar o quê? Acidez. Então, adubos nitrogenados que têm amônio, ele tende a acidificar o solo. Há uma outra coisa importante, é a própria matéria orgânica do solo, porque a matéria orgânica do solo ela é mineralizada e dentro, quer dizer, está numa forma orgânica que se transforma em mineral que a planta absorve, que é o NH4 ou NO3 de nitrogênio. Então, o nitrogênio na matéria orgânica também vai para NH4, também pode passar pelo mesmo processo, liberando hidrogênio. Além disso, a matéria orgânica tem grupos carboxílicos, outros que também têm hidroxilas, que também podem liberar esse hidrogênio. Então, nós temos uma fonte de acidez completa, praticamente através de adubação, principalmente com adubos nitrogenados amoniacais, e através da matéria orgânica que a gente vai adicionando ao solo no plantio direto, a própria matéria orgânica do solo e a chuva. Só para vocês terem uma ideia, na prática, não é? Isso aqui é uma tabela que dá para ter uma noção, não é uma tabela exata, mas dá para ter uma noção, por exemplo, do fertilizante ureia. Né? A ureia, a gente chama de forma mídica, mas ela muito rapidamente no solo vai para amônio, para NH4. Então, a cada 100 quilos de ureia que eu adiciono, você me desculpe, a cada quilo de ureia que eu adiciono, melhor, a cada 100 quilos de ureia adicionados, eu preciso colocar 79 quilos de carbonato de cálcio. PRNT 100%, que depois a gente vai explicar um pouco sobre o que é o PRNT. Então, vocês vejam, né, numa adubação que 400 quilos de ureia, vocês fazem as contas, né, eu vou ter que colocar 300, 400 quilos, ou alguma coisa assim, de calcário PRNT mais baixo, que é o normal que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Essas fontes, a ureia, nitrato de amônio e sulfato de amônio, vocês acompanham aqui, todas elas acidificam. Esse negativo aqui mostra que precisa ser neutralizado por essa quantidade de carbonato de cálcio para cada 100 quilos de fertilizante. Não é exato, tá, pessoal? Isso aí eu não vou entrar em detalhes, mas há outras reações no solo, mas é só para a gente ter uma ideia sobre a questão desses adubos. Aí,
Ah, professor, todos os adubos acidificam? Não. Vamos ver, por exemplo, aqui o nitrato de cálcio. O nitrato tem nitrato, não tem amônio. Ele, inclusive, por reações com a planta e com o solo, ele adiciona um pouco, 19 quilos, não é? A cada 100 quilos desse nitrato de cálcio, eu estou adicionando, entre aspas, como fosse 19 quilos de carbonato de cálcio. Quer dizer, são outras reações, que eu não vou entrar em detalhe, mas eu só quero que vocês gravem que nem, por exemplo, KCl, cloreto de potássio, vai acidificar o solo? Não vai, não tem como liberar hidrogênio, porque é KCl. Assim como superfosfatos é a grande parte dos adubos. Os problemas são os adubos que têm formas amoniacais. DAP, MAP, tem forma amoniacal, monoamônio fosfato, diamônio fosfato. Então, é importante vocês terem a noção que eles, sim, eles trazem acidificação. Óbvio que, com um bom programa de calagem, isso aqui é facilmente neutralizável de uma maneira barata e simples, né, com calcário. Bom, quais são os efeitos da acidez do solo? Primeiro, raízes deformadas, porque principalmente o alumínio é extremamente tóxico à raiz. Ele inibe esse alumínio que faz parte da acidez, ele inibe a divisão celular, ele rompe algumas células do próprio tecido, a raiz não consegue crescer, inibe a divisão celular, né? Ele inibe a absorção de cálcio e magnésio, então as raízes ficam muito deformadas. E tem outros fatores, essa acidez ainda faz com que haja um excesso de manganês também, muitas vezes de ferro, que pode ser tóxico, a planta em excesso. Manganês e ferro são elementos essenciais, mas em altas quantidades ele é tóxico. Então, só para a gente ter uma ideia, esse aqui é um solo onde as minhas raízes, ele é um solo que as raízes estão crescendo dessa forma. Aqui tem todos os nutrientes, menos um pH corrigido, bem feito, com calagem. A mesma situação com a calagem. Vocês vejam a diferença aí, vamos nos lembrar lá da primeira foto lá, né? O que a gente quer? A gente quer plantas com raízes profundas, que explorem a água o máximo possível lá embaixo no solo, que se aprofundem para pegar nutriente, que reciclem nutriente para a superfície. Quer dizer, a planta absorve, depois ela recicla. No plantio direto é fundamental a presença dessas raízes para abrir canais, para que aqui, por esses canais, o calcário também possa ter uma certa descida, canais físicos, as raízes vão apodrecer e os canais ficam, não é? Então, a diferença entre essas duas fotos é apenas a correção do solo. Portanto, pessoal, a gente não pode trabalhar em pH muito baixo, muito ácido aqui em condições tropicais, porque nós vamos ter prejuízo na seca. Então, para vocês terem uma ideia, o pessoal, eu estou muito tempo no setor, né, a gente sempre falava para os produtores que antes de um bom programa de adubação, não adianta você investir em adubação se você não fizer uma boa calagem. Boa, que eu digo, uma calagem técnica. Porque você não fazendo, você vai gastar em adubo e você não vai ter o retorno esperado, por causa dos efeitos fisiológicos e os danos que a acidez traz às raízes. Além de tudo, eu preciso aumentar o pH, por quê? Porque em condições muito ácidas, nós temos vários, por exemplo, aqui, ó, o fósforo, em pH 5, 5 e pouco ou menos, ele pode estar em formas, a grande parte dele vai dar em formas não absorvíveis pela planta. Não é? Eu preciso, olha aqui, ó, nitrogênio, enxofre e boro, aumenta a possibilidade de disponibilidade, né? Potássio, cálcio, magnésio, olha aqui o molibdênio. Então, nós temos uma faixa de pH que é importante, né? Isso aqui é tirado, na verdade, de uma literatura americana e que rola pelo Brasil, eu não concordo muito, porque aqui está escrito faixa adequada para a maior parte das culturas. A gente sabe que no Brasil não é 6, 6,5, né? Principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
não é? 6,5 já é um pH normalmente alto, para poucas culturas a gente precisa esse pH. Por quê? Porque se eu aumentar muito o pH, eu tenho um problema. Eu começo a ter deficiências de micronutrientes no solo. Olha aqui, ó, disponibilidade crescente, e aqui é o pH. Os meus micronutrientes vão para o espaço, porque boa parte deles se precipita. Quimicamente, eu não vou entrar em detalhe, mas o importante é que eles ficam disponíveis à planta. Então, você visita lavouras pelo país com excesso de calagem mal feita, e você encontra num solo que é riquíssimo em manganês, você encontra deficiência de manganês, porque o manganês está lá, só que de uma forma química que a planta não consegue enxergar. Portanto, a gente precisa tomar cuidado para não aumentar demais. Então, eu quero agregar aqui a, a esse desenho, que principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mesmo em algumas regiões do Cerrado, já se sabe, aí eu estou falando de pegar em água, quero chamar a atenção, porque no país nós temos 2 pH, aqui no Sul a gente mede principalmente pH em água. Quando a gente vai para o centro do país, tem muito laboratório medindo em cloreto de cálcio. Eles têm uma diferença de 0,3 ou de 0,4 a 0,6 para baixo no cloreto de cálcio. Então, você precisa ver qual é o pH que a gente está falando, numa análise de solo, principalmente, né? Tem muito agrônomo que vai lá e pega, na prática, eu vi milhões de vezes e nem vê qual o pH que ele está tratando. E eu estou falando aqui do pH em água, tá? Então, eu digo para vocês que já se sabe que em plantio direto, bem conduzido, em solos estruturados, tem trabalhos aqui no Rio Grande do Sul, mesmo no Paraná, em alguns lugares, que não precisa aumentar demais o pH se ele já estiver em 5,5. Eu estou falando pH em água, ok? Então, essa região aqui, ó, nos aumenta, é confortável a planta e já dá disponibilidade suficiente de todos os nutrientes. Quer dizer, não busquem sempre pH 6,5. Para algumas culturas, como alfafa, pode ser interessante, mas para nossas culturas, como soja, milho, culturas anuais mais plantadas, mesmo trigo, elas podem conviver num pH aí por volta de 5,5. Um dos motivos é que já no pH 5,5, o alumínio livre, que é um alumínio tóxico, praticamente já desaparece. Já está lá embaixo, que a gente vai ver daqui a pouco. Um outro problema que nós temos da acidez do solo, você veja que é atividade microbiana versus pH. Número de nódulos em soja. Isso é um trabalho americano, no Brasil também tem trabalhos similares. Né? Eu aumento o pH, vocês notem, né, que o Rhizobium, o preto Rhizobium, né, o número de nódulos aumenta. Então, é muito importante nós vermos que a atividade microbiana é muito prejudicada, ainda mais quando a gente fala de nódulos, de fixação biológica, pela acidez do solo. Bom, e quais são as formas de acidez do solo, pessoal? Isso aqui é muito importante a gente conhecer. Vamos, então, aqui eu vou gastar um tempo que eu acho que é importante a gente entender. Nós temos aqui a fase líquida do solo. Aqui estão os nutrientes disponíveis para a planta poder absorver eles. Bem, e quando a gente vai analisar o solo e ver o pH do solo, não é? Nós medimos no laboratório o pH em água, não em cloreto, né? Em cloreto de cálcio, mas vamos pegar em água. Eu meço o quê? O que a gente chama de acidez ativa. O que é acidez ativa? É a quantidade é a concentração, na verdade, eu vou falar de uma maneira simples, é a concentração de hidrogênios que eu tenho na fase líquida, na solução do solo. Bem, eu quero comentar com vocês que eu vi, agora tem uns aparelhinhos, já faz um tempo aí pelo campo, que o pessoal mede isso ali e já calcula, precisa botar tanto de calcário. Isso é um erro enorme, né? Você já vai entender por quê. O que eu estou medindo aqui é a acidez ativa. Essa acidez ativa, pessoal, normalmente com pouco calcário eu resolvo. Eu não preciso de grande, dependendo do solo, de grande quantidade de calcário.
não é? Porque, na verdade, ela está aqui em solução, mas o problema maior que nós temos não é essa acidez. E sim, nós temos na CTC do solo, aquelas cargas negativas que eu falei para vocês, nós temos alumínio, bastante alumínio, que a gente chama de acidez trocável, nessa parte que é mais alumínio que hidrogênio, não é? Que é, principalmente quando vai para a solução aqui, que fica na forma livre de Al+3, é extremamente tóxico à planta. E nós temos aqui também ligado a óxidos, a matéria orgânica do solo, a argila, nós temos hidrogênios. Então, o que acontece? Eu resolvo esse problema aqui, só que eu tenho aqui um monte, no meu armário, que eu quero ter coisas boas, eu tenho um monte de, né, vamos dizer, uma geladeira, se bem que está bem frio, né? Então, numa geladeira que eu tenho o que eu gosto, mas também tenho o que eu não gosto. Eu preciso tirar dentro da geladeira o que eu não gosto e botar o que eu gosto. Então, não adianta eu resolver o problema aqui, ó, né? E não resolver aqui, porque isso aqui vai abastecer o solo no equilíbrio. À medida que eu tiro esses hidrogênios, eu vou deslocar essa acidez trocável primeiro e depois mesmo esses hidrogênios, que estão ligados de uma maneira muito forte, mas vamos passar, né, na forma química e tal, mas o que eu preciso fazer é, de alguma forma, fazer com que esse espaço aqui seja ocupado por bases, por nutrientes para a planta. Então, a acidez potencial, que nós chamamos, é essa acidez aqui, ó, que é o grande problema, e não é essa que está em solução. Porque isso aqui é que nem... apesar de morar no Rio Grande do Sul, eu sou carioca e torcedor, hoje estou muito feliz, fanático do Fluminense, que ganhou ontem do River Plate na Argentina, para quem não sabe, 3-1. Então, o que acontece? Quando o Fluminense vai jogar com o Flamengo, o Fluminense está conseguindo neutralizar Gabigol e outros. Só que o meu problema não é o Gabigol, o meu problema é que o banco do Flamengo tem Pedro, tem um monte de craque. Aí eu consigo neutralizar, então tá, toma Pedro. Aí vem o Pedro aqui para a solução. E aí já põe outro lá, o Vitinho, não sei mais quem, e não adianta, ninguém neutraliza aqui e vem mais um monte de craque lá. Né? Aqui é o mesmo problema. Para eu que sou fluminense, isso aqui eu não quero. Né? Então, eu digo para vocês, o importante quando a gente pensa em calagem, quando a gente precisa aumentar, claro, tem que neutralizar aqui, mas é resolver esse problema daqui. E esse problema é razoavelmente resolvido quando eu coloco calcário. Principalmente, eu posso ter outros corretivos, hidróxido, óxidos de cálcio, né? Mas o mais comum, o mais barato e muito funcional é o calcário, que é carbonato de cálcio, que normalmente tem, aqui no sul, praticamente todos os calcários têm magnésio junto. Então, eu tenho carbonato de cálcio e mais carbonato de magnésio, que hidroliso com a água, não é? Associa, libera o que eu quero, bases que eu preciso na minha CTC, eu preciso ter no meu armário ou na minha geladeira, coisas boas, e nessa reação ele forma HCO3 e OH. E esses aqui são componentes importantíssimos, porque de alguma maneira eles vão reagir com esse hidrogênio, formar H2CO3 e tirar ele de solução. Outra reação com HCO3, aqui é H mais OH forma água. Então, esses dois aqui são os resultantes e que me ajudam, inclusive, a formar o quê? O alumínio, que é tão tóxico com hidroxila, me forma hidróxido de alumínio que precipita e não fica ativo. Então, principalmente esses fatores, não é? Esses produtos da hidrólise do calcário é que me ajudam. Então, pelo amor de Deus, não se enganem, que é um conceito que eu não sei como está espalhado pelo Brasil inteiro. Eu viajava para tudo que é lado, a gente ouvia de agrônomos. Não, por exemplo, o superfosfato simples tem cálcio e ajuda a elevar o pH. Aliás, isso tem na internet, né? Se você for procurar aí, estamos dizendo isso. Tem magnésio, não sei o que tem magnésio, sulfato de magnésio, um produto lá, ajuda o pH a subir também? Não.
o que ajuda o pH a subir são esses produtos dessa reação. Então, não confundam, é muito importante vocês não confundirem, não é o cálcio e o magnésio, e sim o produto dessas reações, esses aqui estão em azul, que fazem com que esses hidrogênios, de alguma forma, o alumínio, sejam neutralizados. Então, é mais ou menos assim, eu gosto muito desse desenho, porque eu tenho aqui, ó, 100% de cargas negativas, certo? pH 5,2. O que eu tenho, então, aqui, ó? Eu tenho alumínio, a partir de um determinado nível, eu tenho as bases que eu preciso, sódio, vamos descartar. Aqui não é tão importante no Brasil, mas cálcio, magnésio e potássio, num pH. Quando eu subo o pH de 5,2 para 6,2, vocês veem o seguinte, como esse espaço aqui no meu armário está ocupado por magnésio, por potássio e cálcio, e eu desocupei, o alumínio praticamente não tem mais. E o hidrogênio ainda tem um pouco. Então, o que acontece? Eu preciso aumentar as minhas bases, por isso que a gente fala em aumentar minha saturação de bases, saturar essas cargas negativas dos colóides do solo, em que eu consigo eliminar esses elementos nocivos. Então, é isso aqui, pessoal. Eu coloco corretivo para quê? Para que eu consiga botar cálcio aqui, ó, tirar esses hidrogênios nessa reação, né? Coloco carbonato de cálcio, está aqui o meu cálcio, o meu hidrogênio virou água, maravilha, né? Outras reações fazem que o meu alumínio, que está ocupando aqui também as cargas dentro do meu armário, ele precipita no virativo e eu consigo botar cálcio, magnésio, quem sabe potássio, nessas cargas negativas. Então, o calcário reduz, né, a acidez e, além disso, ele dá nutrientes que são importantíssimos. E aí é o conceito de bases. Nós chamamos de base esses nutrientes, cálcio, magnésio, potássio. O sódio vem na carona, importado no conceito americano, mas, de qualquer maneira, o que eu quero fazer é, dentro do meu armário, da minha geladeira, tirar o que não presta e botar o que presta para a planta. Então, é mais ou menos isso aqui, pessoal. Eu tenho aqui o que a gente chama de soma de bases, tá? Esse aqui já é um slide mais brasileiro, porque a gente não tem sódio, que a gente tem magnésio, cálcio e potássio. Isso aqui é o que eu chamo de soma das minhas bases, que são esses elementos, esses cátions aqui. Bom, eu chamo de CTC efetiva a soma, vocês já vão entender por que eu estou falando isso, principalmente na parte de gesso, é a soma dessas bases mais o alumínio trocável, não é? E eu chamo de CTC a pH 7, que é uma CTC que é um fator importante, quando eu somo tudo. Porque se eu determinar todos eles, somar todos eles, eu vou saber quantas cargas negativas eu tinha na minha CTC, porque eles todos estão absorvidos, vamos já chamar assim de maneira mais simples, agarrados a essas cargas. O que eu quero fazer quando eu uso calcário? Eu quero aumentar a minha quantidade de cálcio, magnésio e potássio, reduzir bastante o alumínio, até um determinado pH que não me prejudica, principalmente, a disponibilidade daqueles micronutrientes. Você lembra que eles caem muito com a correção muito alta da acidez. Então, é esse o jogo que a gente precisa fazer. Agora, eu trouxe um trabalho que eu gosto muito, que é de... Olha a data disso aqui, de 1955. Vocês imaginam, faz, sei lá, 80 anos. Em que os pesquisadores já mostravam o quê? Olha que bonito isso aqui. Pessoal, isso aí é idade da minha mãe, né, pessoal? Que tem mais de 80. Olha aqui, ó, a avó de vocês. Percentagem de saturação de bases e pH. Olha que coisa bonita. Eles já viram naquela época que subindo a percentagem de saturação de base, o meu pH aumentava. Claro. Por que aumentava? Porque eu tiro essas acidez, tiro, inclusive, hidrogênio, muitas vezes, que está disponível no solo. Então, eu preciso, aumentando as bases, eu diminuo automaticamente, eu aumento o meu pH do meu solo, para onde eu quiser.
E um efeito fundamental é isso aqui, né? À medida que eu subo o pH, o meu alumínio está aqui, uma caveira, né? Que é o alumínio em solução, que é muito tóxico. Eu aumento o meu pH lá por 5,5, olha aqui, ó, eu praticamente não tenho mais alumínio. Então, eu diminuo essa saturação de alumínio, em que é o efeito do calcário. Bom, alguns benefícios também importantes são esses aqui, né? Eu também, com calcário, eu aumento as cargas disponíveis negativas. Por que eu aumento? Né? Por exemplo, nós temos aqui alguns grupos, tá? Orgânicos, em que quando eu coloco hidroxilas, ele vai reagir com esse hidrogênio de uma maneira muito simples, estou falando, né? Vai formar água, vocês lembram? E vai sobrar o que aqui? Carga negativa. Sobrando carga negativa no solo, na matéria orgânica, pode ser em óxidos também, tem reações para óxidos, para hidróxidos, muito bem explicadas, que a gente conhece, né, pela ciência que a gente desenvolveu até aqui, não eu, né? Digo como um todo, em que libera essas cargas negativas aqui para o que a gente quer ir para o solo. Então, a gente consegue ter um aumento de cargas negativas, o que é fundamental. Também, nós temos menor absorção de fósforo, que é um problema gravíssimo em solo tropicais, que são o que a gente chama de uma forma que se chama de fixados, né? Só fósforo que a gente coloca no solo e a gente perde a eficiência dele. Para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil, nós temos, um dado assustador, o dobro de consumido de fósforo por ano, nós temos em fósforo fixado, quer dizer, é um fósforo que a planta não consegue enxergar, tá, em algumas formas químicas, e muito disso é em solos de pH ácido. Então, vocês imaginem um país que importa fósforo, que nem nós, praticamente 70% é importado, ter o dobro do que a gente consome por ano no próprio solo que a planta não enxerga. Isso é um fato grave. E por que essa absorção de fósforo acontece? Porque o fósforo em solução ele é negativo. E se eu estou num solo cada vez mais ácido, eu tenho o efeito que chama de protonação, que aí é o contrário, eu gero cargas positivas no solo. E esse fósforo aqui se absorve, quer dizer, ele se fixa em formas químicas muito fortes, não entrando em muita química básica, mas de forma bastante forte, em que depois você vai ter muita dificuldade de voltar ele e liberar ele para a solução. O calcário ajuda, mas não libera tudo, né? Porque aí tem fósforo ocluso, aí tem vários nomes, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso é um problema gravíssimo em solos que ainda são ácidos. No Brasil, o pessoal põe fósforo e a gente acaba perdendo esse fósforo, inclusive o país perde muita divisa porque é caríssimo, né? A gente tem que importar ainda mais com dólar hoje. Então, a calagem nos melhora muito a situação do fósforo, melhora muito a situação e nos dá chance de colocar o que a gente quer no nosso armário. A calagem favorece a atividade microbiana, como já falado, e reduz a toxidez de manganês e ferro, que em excesso são muito problemáticos, e há outros fatores também. Pessoal, já terminando a parte de calcário, a gente está indo para o fim, para entrar na parte de gesso. Realmente é pouco tempo para tanta, né? Eu fico, inclusive, à disposição, se vocês quiserem, depois, a gente pode falar mais de calcário, eu digo outro dia, posso explicar a legislação e toda essa questão do calcário no Brasil, mas o que é o PRNT? Tá? Quando a gente compra um calcário no mercado, a gente precisa saber o que é o PRNT. O PRNT é uma sigla, né? O Poder Relativo de Neutralização Total, descrito pela legislação de uma maneira muito simples, que é a quantidade do calcário que vai reagir em 3 meses. Isso, para hoje, não é muito válido, porque isso aí foi feito na época que a gente tinha o plantio convencional, e isso aí precisa ser recalibrado em várias regiões do país. Então, a gente não tem certeza que é o tal dos 3 meses que realmente vai... calcário PRNT 70%, que 70% dele vai reagir. Isso é numa época que a gente misturava o calcário incessantemente com solo, e hoje a gente joga em superfície, né? Fora aqueles que entram em plantio direto, que o recomendado é colocar e incorporar o calcário.
Mas, de qualquer maneira, o que é esse PRNT? Ele é consequência do poder de neutralização do calcário, que isso é uma característica intrínseca à rocha calcária, de onde foi moído esse calcário, e a reatividade. A reatividade do calcário depende muito do quê? Do tamanho de partícula. Quanto mais fino, mais reativo. Então, para a mesma rocha calcária de um local, quanto mais fino, mais reativo ele é. Portanto, eu digo isso para vocês entenderem esse conceito, porque a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que, na prática, né, inclusive quando eu trabalhei na cooperativa, vi um pessoal que é calcário granulado e tal, não tem, a princípio, o que nós conhecemos, seria uma quebra de paradigma de ser que um calcário granulado seria um bom corretivo de solo mesmo na linha. Né? Porque acima de 2 milímetros, inclusive isso é publicado na legislação brasileira, ele é praticamente zero a eficiência dele, né? Quer dizer, ele vai ficar ao longo do tempo, né? Com o tempo ele vai solubilizar. Sim, para os meus tetranetos, possivelmente. As empresas, na época eu estava na cooperativa, tragam um material científico para a gente ver isso aí. Ninguém tem. Inclusive, com o canal Adubos e Adubações, já liguei para empresas, não tem. Então, a princípio, eu diria para vocês, eu não aplicaria e não recomendaria nunca calcário granulado que anda se vendendo por aí. Bom, como é que se calcula a calagem? O método é análise de solo, continua sendo, aí como pode ter gente de várias regiões do país assistindo, siga as orientações de análise de solo e calibração da sua região. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma maneira de ver pH em solo, usamos algumas coisas, no Cerrado outras. Então, análise de solo que a gente identifica a necessidade da calagem. A quantidade que a gente vai colocar vai depender muito da cultura, como eu digo isso para vocês. A alfafa é muito sensível à acidez, então ela precisa, por exemplo, de um pH 6,5 em água, né, segundo o nosso boletim aqui do Rio Grande do Sul. Já soja e outras, em torno de 6, 5,5, se é um plantio direto mais estabilizado, 5,5 já é suficiente. E isso tudo vai depender da região em que está sendo estudado, porque os solos diferem entre as regiões. E aí nós temos 2 métodos no país básicos, né? Um aqui, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é o índice SMP, que isso aí estima, é muito interessante, esse índice, só o pH não chega, mas o índice SMP estima o quê? O poder tampão do solo. O que é o poder tampão do solo? Ele estima aquela acidez potencial, aquele banco de jogadores que me atrapalha sempre do Flamengo, né? Que é o que interessa, porque o que está na solução de solo é fácil de resolver. O problema é o que está lá atrás, dentro do armário, que vai substituir, né? A gente precisa ir retirando aquela coisa ruim e botar coisa boa lá. Isso são os métodos que a gente usa no Rio Grande do Sul. Já em São Paulo e outras regiões do país se usa o que a gente chama, e mesmo aqui no Sul pode-se usar, saturação de bases. Se bem que para o Sul eu chamaria atenção que não está muito bem calibrado. Eu continuaria sempre com índice SMP, vou ter muita experiência aqui no Sul com saturação de bases, em que o V1 é a necessidade de calagem que vai ser dado, né? O nível de saturação de base que eu quero atingir, que na verdade, como eu quero levar o pH, menos o que eu tenho, vezes 6, vezes 100, vezes a CTC do solo. E ambos os métodos me dão calcário para BRNT 100 toneladas por hectare. Qual vai ser a dose de calcário que eu vou usar? É a minha necessidade de calcário, que esses 2 métodos aqui vão me dar, dependendo da planta, dependendo do solo e outras coisas, vezes, isso aí a gente acha em tabelas, né? Vezes 100 dividido pelo PRNT do calcário que você vai usar. Se for 60, eu vou botar ali no PRNT 60, se for 70, eu vou colocar 70. Dessa maneira, eu faria a calagem de uma maneira muito rápida. Eu acho que o mais importante aqui não é a gente mostrar tabelas, e sim conceitos bem básicos, pessoal. Eu sou convencido, principalmente o professor Basso também, que não adianta a gente pegar a tabelinha e ver, porque isso aí, um agrônomo não precisa, o computador faz isso.
O importante é saber o fundamento e saber interpretar. Senão a gente cai nessas, desculpe a palavra, picaretagem, o cara lá vai, coloca na solução de solo, pega um solo, e hoje pode ter outros métodos, mas o que eu conheço, né, um pHmetro ali, mede ali quanto tem de hidrogênio, o senhor coloca tanto de calcário, ele só está medindo acidez ativa, e não o que está lá atrás. Aí o cara dá um chute, vende e tudo mais. Então, o fundamento por trás é que a gente tem uma acidez potencial de um lado, uma solução do outro, e isso é o mais importante que vocês entendam. Bom, nós vimos calcário, não é? Como eu fiquei de falar no máximo 1h, 1h10, né? Porque senão, já a internet é uma coisa cansativa, né? E para vocês, né? E mais que isso, realmente, né? Para vocês, eu sei, para todos nós é muito difícil. Então, vamos para o gesso, né? Então, a gente viu a parte química do calcário, agora nós vamos ver a questão da gessagem. Bem, o que a gente entende, né? O calcário, a gente sabe que é o carbonato de cálcio, pode ser carbonato de magnésio também, existem outros corretivos, mas esses são 95% do mercado brasileiro é calcário que se usa, pelo preço mesmo. Bom, e ele é bastante funcional e efetivo. O calcário, pessoal, ele não desce, vamos dizer, você incorporou a 20 centímetros do solo para iniciar um plantio direto. Ele normalmente vai descer muito lentamente para camadas subsuperficiais. Então, o calcário, a gente considera, mesmo colocando em superfície, que muita gente coloca hoje no plantio direto, quando já está estabilizado, ele vai descer, a trabalho no Rio Grande do Sul, vai descer de 7 a 10 centímetros, não só no Rio Grande do Sul, o país inteiro, se o plantio estiver bem feito, nós tivermos bons canais de descida desse calcário, mas ele não tende a descer muito, então ele controla essa acidez aqui, mas abaixo de 20 centímetros, se feita uma boa calagem na entrada do plantio direto, abaixo disso aqui nós temos uma situação bastante ruim, que nós temos também, principalmente alumínio tóxico. Não é? E a planta não consegue descer, porque aqui você tem uma barreira, se não for física, o alumínio é uma barreira química. Então, lá por 86, o falecido e querido Djalma Souza, morreu faz pouco tempo, fizemos muito trabalho juntos em Embrapa Cerrado, né? Eles identificaram lá que em locais que eles jogavam gesso, isso foi um acaso, eles jogavam gesso através de superfosfato simples, que tem gesso em sua construção, que é uma fonte de fósforo, eles começaram a ver quando eles botavam muito superfosfato simples, em relação a outras fontes de fósforo, como o superfosfato triplo, mesmo DAP ou MAP, eles começaram a ver que as raízes se distribuíam de forma diferente. Começaram a fazer as contas, e aonde botava gesso, eles viam o que naqueles solos? Eles viam que você tinha lá 75, 60, seria milho, eles tinham profundidade de raiz de 10% das raízes contra 2% onde não tinha gesso. Eles tinham 19% aqui na faixa de 60, 45 centímetros de profundidade, onde tinha gesso, através do superfosfato simples. Eles não encontravam isso em outras onde não tinha sido adicionado gesso. Então, se descobriu, de uma maneira razoavelmente ao acaso, que o gesso ele pode fazer com que as raízes se distribuam melhor e consiga romper essa camada aqui. Aí se estudou. O Djalma Souza, inclusive, era químico, não era agrônomo, embora fosse um cara com mestrado, toda a formação posterior à agronomia, mas ajudou muito a ele. E o Djalma ganhou prêmios globais, ganhou prêmios no Brasil. Ele tinha trabalhos na Embrapa há 20 e poucos anos, conduzidos, e que espero que o pessoal lá continue, com gesso, mostrando, né, que realmente ele pode ser muito benéfico. Por quê? Porque ele aumenta a profundidade das raízes em camadas que só o calcário não resolvia. Bem, o que é o gesso, né? O gesso, primeiro, a grande parte do gesso do Brasil, ele é derivado de produção de ácido fosfórico, e ele é um subproduto.
E porque tem gesso também, mais para o Nordeste, que é um gesso natural, são minas de gesso. Mas o nosso gesso, esse mais comum, principalmente na região aqui do centro-oeste para o sul, ele é resultado de produção de ácido fosfórico. E aí, o que ele é, né? Ele é gesso, sulfato de cálcio, ele tem uma quantidade razoavelmente grande de cálcio, de enxofre também. Esse óxido de cálcio, ele não tem óxido de cálcio, ele tem sulfato de cálcio. Isso é só uma notação que se usa na legislação, mas não é nessa forma química, isso é uma notação simplesmente. Mas eu quero chamar a atenção também que ele contém fósforo. Então, quando a pessoa coloca lá 3, 4 toneladas, se a origem realmente foi de ácido fosfórico da produção, ele está adicionando lá seus 20 quilos de fósforo. Portanto, atenção, né? Às vezes o efeito também pode ser de fósforo e não do gesso, né? Todos os seus efeitos. Ou diminua a adubação fosfatada quando você põe gesso. Aí você tem que se informar bem com o fornecedor. Mas o gesso, como é que ele funciona? Não é? A gente coloca o sulfato de cálcio, ele com a água se estima que ao redor de 30% a 40% desse sulfato de cálcio se dissocia em cálcio mais SO4, que é o sulfato de cálcio. Isso aqui vai para a planta, não é? Mas tem uma parte que fica nessa forma de valência zero, portanto, ele fica como sulfato de cálcio e desce no perfil, porque a CTC, ele não é nem positivo nem negativo, ele acaba não, vamos dizer assim, reagindo e sendo absorvido no solo. Nessa descida, o que ele está levando lá para o fundo do solo? Para cá, pessoal, para esses, vamos dizer, 20, 30, 40 centímetros abaixo aqui. O que ele está levando? Ele está levando cálcio. A gente sabe que cálcio é fundamental para o crescimento de raiz. As pontas das raízes têm que ter cálcio. Bom, então ele coloca uma concentração alta de cálcio e já consegue, né, porque por efeito de concentração, ele consegue deslocar de alumínio dessas argilas. E o que acontece também? O sulfato aqui, ó, quando se dissocia em profundidade, ele acaba combinando com esse alumínio, formando o quê? O sulfato de cálcio, precipita, e ele não é tóxico. O tóxico é essa forma aqui. Então, o gesso tem esse efeito em profundidade. Eu acho que aqui no sul precisa ser bastante estudado, mas, embora tenha, inclusive, uma dissertação de mestrado orientada pelo professor Basso, aí, que é o tutor do pessoal do PET, aí de Frederico Westphalen, tem umas dissertações interessantes também, uma dissertação publicada em 2018, por ali, do professor Thelma Amado, que mostrou resultados bem interessantes. Mas os resultados, né, do professor Basso, por exemplo, há alguns anos funcionou, onde teve uma eficiência razoável, né, do orientado do professor Basso, ele mostrou que não era muito, o ganho de produtividade era pequeno, talvez não pagasse todo o investimento, não é? Então, nós temos ainda algumas dúvidas, já que havia trabalhos antigos que ele não descia bem nos solos por excesso de CTC, ele dissociava mais do que a gente estima, mas, de qualquer maneira, é uma ferramenta que eu acho que a gente precisa estudar e que parece bem interessante. Por quê? Porque ele consegue levar cálcio e profundidade, que é mágico para a raiz crescer, e inativar o alumínio tóxico. Então, o que a gente quer, pessoal? A gente quer isso aqui, ó. A gente quer uma profundidade. Aqui eu corrigi todo, botei fósforo, potássio, micronutrientes, eu tenho tudo no meu solo, corrigi o pH. Mas aqui em profundidade eu tenho alumínio, a raiz não vai ter muita dificuldade de crescer com todos aqueles problemas com alumínio, vai entortar, vai engrossar a raiz, ela não vai conseguir absorver bem os nutrientes, vai romper tecidos dela. Mas quando eu ponho gesso, a ideia é isso aqui, ó. Eu, através de todas aquelas reações de sulfato, eu consigo neutralizar o alumínio e eu ajudo na descida de cálcio e uma parte também daquele sulfato forma par iônico e desce potássio e magnésio. E aí a raiz consegue se aprofundar. Então, eu melhoro muito o ambiente subsuperficial, não é?
A ideia é melhorar esse ambiente e para que a planta consiga se desenvolver. Em épocas de seca, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente sabe, janeiro e fevereiro, temos déficit hídrico, a gente consegue que a planta esteja com raiz mais aprofundada para a água, a gente consegue que a raiz consiga penetrar, achar mais nutrientes e tudo mais. Então, o gesso teria essa fundamentação e esse interesse. Então, esse aqui é um trabalho do professor Caires, do Paraná, de Ponta Grossa, em que ele mostra comprimento de raiz do milho com gesso, aplicação de gesso, não é? Comprimento de raízes, né, de milho. Então, você vê com esse gesso, com a mesma quantidade de nitrogênio, né, como com gesso, que é o verdinho aqui, eu tenho um comprimento de raiz bem maior do que eu tenho sem gesso, isso em todas as adubações, todos os níveis de nitrogênio. Portanto, o gesso pode ser muito benéfico, onde ele tiver boa eficiência. Porém, fica a pergunta, gesso sempre funciona? Não. Isso aqui é feito aí perto de Frederico, né, Jabuticaba, se não me engano, assim, uns 30 quilômetros daí. Eu me lembro que eu subi ali, pelo que eu me lembro, Jabuticaba era ali perto, né, foi feito um trabalho em que, inclusive na dissertação que o professor Bassi também orientou, em muitos casos não deu resultado, o resultado é não significativo para a produtividade, quer dizer, estatisticamente não há diferença, portanto, o fator gesso não influenciou. Por quê? Porque se considera, né, que em anos não chuvosos a tendência, a tua raiz não precisaria descer tanto, então ela não vai sofrer muito, não é? E aí é uma dúvida minha, que alguns pesquisadores da Embrapa testaram, né, antigamente, que solo com mais CTC, com mais matéria orgânica, ele desceria com mais dificuldade. Já que no cerrado, que ele desce com muita facilidade, de forma geral, o teor de matéria orgânica lá é muito mais baixo. Agora, os resultados do professor Telmo foram interessantes em vários lugares, está publicado, né? E aí fica a questão, né, se vale ou não a pena. Por isso que eu digo, eu acho que sempre num caso desse, eu, se fosse produtor, quando estava na cooperativa, eu falava muito pessoal, testa em algumas partes, 2, 3 anos, porque eu acho que ainda temos muitas dúvidas, né? Resultados bons, resultados não tão bons, ou mesmo o professor Bastos depois pode nos esclarecer um pouco mais da dissertação, mas aquela dissertação mostrava que alguns anos bons de chuva não deu resultado, e onde deu, a diferença talvez não justificasse a aplicação do gesso. E aí fica uma tabela para vocês, certo? Que eu acho que é recentemente publicada, em que alguns professores, né, o professor Tales da URGS, o Pias, que dá aula no Instituto Federal, eles fizeram o que se chama de meta-análise. A meta-análise é um estudo de vários trabalhos pelo Brasil inteiro, né? Eles pegaram N trabalhos no Brasil, de muitos, muitos anos, e chegaram a essa chave de recomendação. Eu não vou entrar aqui em fonte de enxofre, mas aqui, ó, se você precisar de enxofre, né, você pode aplicar gesso que tem enxofre. Mas aí tem outras fontes, como, por exemplo, superfosfato simples, que tem bastante enxofre, porque tem gesso dentro dele. Agora, o gesso puro, quando vale a pena, né? Então, a camada diagnóstica seria de 20 a 40 centímetros, e essa chave, por exemplo, se para leguminosas, saturação de alumínio, quer dizer, o que o alumínio ocupa ali na CTC é maior que 10%. Só vai ter resposta ao gesso quando há déficit hídrico. Esse é resultado de muitos trabalhos condensados. Não é? Então, se você está numa região com grande déficit hídrico, com possibilidades de poucas chuvas, talvez, eu estou em Vacaria. Vacaria a gente sabe que a seca é muito difícil de ocorrer lá. Não, eu estou no oeste do Rio Grande do Sul. Aí tem que avaliar. Aí ele recomenda aqui de 2 a 3 toneladas. Para leguminosa, se a saturação for abaixo de 10, não tem resposta a gesso. Não sai aplicando, não vale a pena. Né? Para gramíneas, a mesma coisa, é mais que 5. Então, essa chave aqui é uma chave já publicada,
Se alguém quiser se interessar mais por ela, no canal Adubos e Adubações, eu tenho uma entrevista com o professor Tales, que ele explica detalhadamente essa chave, né? Então, é bem interessante. A grande questão também nessas situações, 2 a 3 toneladas, né? Bom, aí o professor Caires, também, num trabalho espetacular, publicado em 2018, ele estudou vários métodos, né? E ele comparou os métodos, né, lá no Cerrado, que foi desenvolvido há bastante tempo. Você multiplica, qual é a quantidade que eu aplico, era argila vezes teor de argila vezes 50, e tem outros métodos lá de São Paulo. E ele comparou e ele chegou a um resultado desse trabalho publicado em 2018, que é muito bom, é muito interessante esse trabalho, em que a camada, bom, está errado aqui, né, diagnóstica, né, a camada diagnóstica também de 20 a 40. Eu sugiro que, principalmente para o Sul, isso está bem testado por ele, né, do Paraná, ele pegou uns dados de Carazinho também. Então, a necessidade de gesso vai ser essa tabela, isso aqui, 0,6 vezes a CTC efetiva do solo nessa equação. Então, a CTC efetiva, vocês lembrem, né? CTC efetiva é alumínio mais as bases, menos o teor de cálcio em centimol por decímetro cúbico, vezes 6,4. Essa quantidade aqui você aplicaria de gesso para ter boas possibilidades de resposta. Aplicar o gesso na superfície, mas só aplicar quando a saturação de cálcio na CTC efetiva for menor que 54 na camada diagnóstica. Então, se for 54, não aplica, que não vai ter resultado. Então, nós hoje começamos a ter ferramentas aqui no Sul bem interessantes. Talvez esses dados aqui possam também funcionar muito bem no Centro-Oeste, mas a gente vê que o gesso é interessante, mas hoje não saiam aplicando à vontade, porque muito gesso você pode provocar lixiviação de potássio, magnésio, mesmo de cálcio, e perder esses nutrientes, né? E ir embora longe das raízes que elas não vão absorver. Acontece, eu conheci casos no Mato Grosso que isso aconteceu. Foi botando gesso, né, sem muita técnica, e o negócio foi mal. Foi muito mal, depois que eu recuperei solo, é um pepino. Ok? Por fim, o mais importante, que há muita confusão, gesso agrícola é diferente de corretivo de acidez. Isso aqui é uma tabela publicada no livro aqui do Rio Grande do Sul, a recomendação de adubação do Rio Grande do Sul. A diferença entre calcário eleva o pH do solo, o gesso não eleva, ou muito pouco. Algumas reações que se imaginam, o professor Bernardo Barrais descreveu. Pode ter magnésio calcário, gesso não tem magnésio. Calcário não contém enxofre, gesso contém enxofre. Calcário é pouco móvel no solo, gesso vai ser mais móvel no solo. Calcário não atua em subsuperfície, gesso pode atuar em subsuperfície. Calcário é muito pouco solúvel, tem que ser aplicado fino, de tudo que a gente conhece, não vai mudar. Gesso, como ele é bem mais solúvel, vocês veem a diferença, por 100 ml aqui é 0,014 gramas, aqui é 0,2 gramas, ele é muito mais solúvel. Eu, inclusive, participei de um trabalho com o Djalma lá no Embrapa, lá no Embrapa Cerrados, em que a gente mostrou que gesso granulado pode ser aplicado e é eficiente. Calcário nem sempre pode ser aplicado à superfície, principalmente se está entrando em plantio direto, plantio áreas abertas, é importante incorporar de 0 a 20. O gesso já pode ser aplicado à superfície, porque ele deve descer. Então, pessoal, eles são complementares, não vamos confundir uma coisa com a outra. Por fim, né, o que nós queremos atingir com essas práticas é um solo que, claro, física e biologicamente saudável, e que a gente consiga que as raízes se aprofundem, que nem nessa fotografia, e que a gente consiga ter raízes eficientes e plantas bastante eficientes. Antes das considerações finais, eu gostaria de convidar todos a ir no Facebook, ou no Instagram, ou mesmo no LinkedIn, ou no YouTube. Eu
estava conversando antes com o pessoal, fiz uma loucura, aos 63 anos montei um canal, Dúvidas e Adubações, baseado em ciência, e eu convido, já são 125, alguma coisa assim, vídeos, com muitas entrevistas, com muitos professores, inclusive com professores aqui do Sul, como o Leandro, da Universidade de Santa Maria, tem professor Tales, tem Brasil inteiro. A nossa proposta é passar informações sérias e científicas. Aguardo vocês lá. E como considerações finais, eu gostaria de dizer, né, que não esquecer que solo não é só parte química, a gente precisa pensar em integração, parte química, física e biológica. O diagnóstico para calagem e gessagem tem que ser correto para construir bem esse perfil, isso é base em análise de solo, é diagnóstico frequente, é abrir trincheira a campo e ver e acompanhar as plantas, porque a melhor resposta não é um papel, a melhor resposta é planta. A planta que vai nos dizer se a gente está fazendo as coisas certas e o que precisa ser feito. Não esquecer das práticas conservacionistas, rotação, palha, aumento, tentar ao máximo, é difícil, mas aumentar a matéria orgânica devagarinho do solo, se precisar botar terraços, não é? Então, isso é muito importante. E, por fim, essencial é uma boa qualidade operacional, principalmente de espalhamento de calcário, gesso, menos importante, mas a gente vê que se espalha calcário muitas vezes de uma maneira muito desuniforme e os resultados vão ser desuniformes. Lembre-se, calcário é pouco móvel. Você vai corrigir muito um lado da sua lavoura e outras partes você vai corrigir menos. Você vai ter problema nas duas pontas. Então, muito cuidado na questão operacional. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Tá? Quem quiser conversar comigo aí, pode me chamar, será um prazer. E ficamos à disposição aí, espero que tenha sido aproveitável para todos, é o que a gente espera ter contribuído.